Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Rafael Pacheco e hoje vou falar com vocês sobre a questão do desapego e do desejo. Ao longo dos séculos, muitos mestres espirituais nos ensinam que a causa de todo o sofrimento humano está no apego e no desejo. Segundo esses mestres, o desejo está na raiz de todo o sofrimento. E eu não estou falando aqui que você não pode desejar, mas quando você se prende de forma intensa ao desejo, você se torna o próprio desejo em si. E na atualidade não é difícil perceber que as pessoas transformaram o mundo num grande oceano de desejos, num grande oceano de vontades inquietas, num grande oceano de posse, de apego, de busca incessante, de desejo irracional. Mas normalmente as pessoas não percebem que toda essa busca desenfreada, que todo esse desejo, tudo isso gera dor, medo, ansiedade, desespero, depressão. Até porque esse movimento é incessante, esse movimento não tem fim. Cada desejo é movido pela busca incessante do prazer, pela busca imparável do prazer. E todo prazer físico ou mental necessita de um instrumento, um objeto, uma coisa em si, algo que seja o ponto central, o objeto desse desejo. E essa coisa cria a divisão, cria a separação. E seja a busca física ou mental, ambas pertencem ao mundo dos fenômenos, ao mundo dos sentidos, ao mundo material. E todo prazer que o mundo físico ou a mente propriamente dita fornece são limitados. Não duram mais do que um mero sopro passageiro ou um suspiro no final da noite. É algo muito rápido. Normalmente as pessoas oscilam com frequência entre alegria e tristeza, porque elas ainda necessitam de algo externo, algo que se apeguem, que deem valor, necessitam de uma dicotomia, pois se ligam a estados de consciência inferiores, que se ligam de forma extrema ao dualismo, que se ligam de forma extrema à dicotomia. É o que eu chamo do primeiro caminho dos 3 primeiros passos do ego. É um caminho que nos prende a um labirinto de ganho e de perda, de vitória e de derrota, de dualidade, de dicotomia. O primeiro passo nos prende a uma ideia de sobrevivência visceral. Ele ainda não atravessou a porta da dualidade propriamente dita, porque esse primeiro passo se vincula ao primeiro chakra, onde seu único foco é se apegar à vida. É ele que fornece a energia ou a força para que a gente consiga conquistar, mas também nos alimenta com o medo, nos fazendo sempre querer mais. O medo se torna uma espécie de combustível, um combustível que perpetua a si mesmo, um combustível que sempre se atrela à sobrevivência, uma monoideia fixa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo já atravessa o caminho, já atravessa a porta da dualidade e se encanta de forma vigorosa com a dicotomia. Ele se apega à troca, se apega ao outro, aos sentidos exteriores. Ele nos fornece, ele nos dá ferramentas poderosas como a fluidez, como a criação, como a transformação. Ele nos proporciona, nos propicia a criação da vida. A partir dessa segunda etapa, a gente consegue criar vida. Mas isso tudo é tão poderoso, essa ideia da troca, da transformação, da fluidez, da criação, isso tudo é tão maravilhoso, tão formidável, que muitas vezes nós nos prendemos a esse segundo passo e dificilmente nos libertamos dele, criando diversos artifícios para enganarmos a nós mesmos. Pois esse segundo passo ele é como um pêndulo que oscila entre a alegria e a dor, nos prendendo aos prazeres sensuais e aos prazeres materiais. Então, através da criação e do contato com o outro, a gente abandona a primeira etapa, o primeiro passo da monoideia da sobrevivência e entra no mundo da dualidade. E é na dualidade que a gente se escraviza de verdade. Porque a prisão da primeira etapa, na sobrevivência,
ela era muito simples, muito fácil de resolver. Mas quando a gente percebe e rompe essa ideia única de perpetuar a si mesmo, de sobreviver, a gente encontra muito mais ferramentas que nos prendem a esse labirinto sem fim, esse labirinto sem saída da dualidade. Então é na fluidez e na troca com o outro que a gente tem a primeira escravidão real. É a primeira carapaça robusta do ego. Mas quando a gente percebe que o mundo é muito mais do que essa troca, do que essa dependência do outro, a gente entra na terceira etapa e pela primeira vez nos tornamos realmente autocentrados. Mas a gente escapa de uma armadilha e entra em outra, muito mais vigorosa e muito mais poderosa, muito mais difícil de desatar. É um nó realmente complicado de desfazer. E por quê? Porque você coloca de lado muitas vezes o outro, ou a família, ou os amigos, essa troca, essa busca pelo outro, tudo isso se torna pequeno frente ao seu controle, ao seu domínio pessoal, frente à ideia de que você é o centro do mundo. Então, na terceira etapa, o ego se torna muito mais forte, muito mais rígido, tanto que muitos hindus e muitas escolas de yoga e o tantrismo propriamente dito, algumas vertentes do tantrismo, algumas interpretações, colocam esse terceiro passo, esse terceiro ponto, que seria o chakra manipura, como um dos nós mais difíceis de romper. O nó do ego autocentrado. Então percebam como essa ideia do apego, do desejo, da busca incessante pelo prazer, ela vai tomando forma, vai tomando corpo, até chegar no terceiro passo, no terceiro ponto, no terceiro chakra, o chakra umbilical, o chakra manipura. O primeiro passo seria o chakra muladhara, o chakra base, o chakra de ancoragem, que te dá força, que te sustenta. O segundo chakra seria o chakra swadhisthana, que é o chakra do sacro, o chakra sexual, aquele chakra responsável em te manter no mundo dual, mas que te dá o poder da transformação, o poder da fluidez. O contato com o outro seria a primeira etapa de desenvolvimento pessoal que te liga ao mundo, que te liga ao outro. E o terceiro chakra seria o terceiro passo, aquilo que te torna capaz de colocar tudo de lado em prol da sua autossuficiência, da sua autoestima, da sua vaidade mais íntima. Então, quando o ego se torna mais autocentrado, quando ele dá o terceiro passo, pode-se dizer que ele se tranca num labirinto muito mais difícil de achar a saída, porque é um labirinto repleto de beleza, de glória, de busca pelo prazer, mas não só pelo prazer sexual, sensual ou pela sobrevivência do primeiro passo, mas pelo reconhecimento, pela glória e pelo poder pessoal. E ele se torna muito mais autocentrado porque ele tem muito mais controle nesse estágio. E esse controle, essa manipulação na ideia do ego, na busca do ego pelo prazer, pela glória, pelo poder, ele acredita que ele tem muito mais subterfúgios, ele acredita que ele tem muito mais mecanismos, muito mais ferramentas que consigam afastar a dor e encontrar o prazer. E como nesse estágio ele se torna muito mais prático e muito mais racional, ele realmente se torna um grande mestre do xadrez da dualidade, porque ele percebe, ele entende quais são as artimanhas de controle, quais são as ferramentas de dominação, tá? Ele tem o domínio dos dois primeiros passos, tanto da sobrevivência quanto da fluidez, da criação e da transformação. Ele tem o prazer sensual, mas tudo isso sob a égide do controle. Mas a verdade é que ele não percebe que o controle não existe. Quanto mais você acha que controla, mais dor você causa a si mesmo. Até porque a dor é a base de todos os prazeres. Sem ela você não buscaria prazer algum. E o prazer, ele é o reflexo da dor adormecida, latente, dessa busca sem fim. É importante perceber que a dor e o prazer geram a dualidade infinita, o labirinto sem saída, o círculo vicioso.
E enquanto a gente se prender a isso, a gente não vai encontrar a verdadeira felicidade, até porque a verdadeira felicidade, ela não tem causa alguma, ela não tem prazer, ela não tem dor, ela não tem dicotomia, ela jamais desaparece. A verdadeira felicidade, ela não depende de estímulo ou objeto algum, até porque ela está além de qualquer dicotomia, porque quando a gente age baseado na dor ou no prazer, a gente se torna escravo do medo, do desejo, a gente se torna verdadeiramente um refém dessa dualidade incessante. E é por isso que quando a gente abandona o medo e o desejo, a gente encontra a verdadeira liberdade, a realidade interior maior, a realidade profunda, a realidade maior, além das barreiras limitantes do ego. E como eu sempre digo, a liberdade real, ela está além de qualquer medo e de qualquer prazer. Ela está muito além desses labirintos criados pelo ego, longe do apego sufocante, do apego viciante e sem fim. Essa liberdade real, ela se encontra numa camada muito mais profunda da consciência, muito além desses 3 primeiros passos do ego, muito além desses 3 primeiros chakras. Por mais que esses chakras sejam importantes na caminhada, eles devem ser como a canoa que Buda cita em um de seus discursos. Ele se utiliza da canoa para chegar ao objetivo, para chegar à iluminação, mas depois a canoa deve ser descartada, ou algo mais ou menos assim. Então esses 3 primeiros chakras, não é que você tem que descartar os chakras no sentido literal, mas você se utiliza dessas energias para sobreviver, para compreender, para trocar ideias e informações e para crescer no mundo. Mas você não deve se apegar exclusivamente a esses 3 primeiros estágios de consciência, como a maioria das pessoas faz. A verdade é que a grande maioria das pessoas se prende de forma profunda e estrutural a esses 3 patamares de consciência, a esses 3 patamares energéticos, físicos e parapsíquicos. A grande maioria das pessoas só pensa em sobrevivência, só pensa em ter uma moradia melhor, só pensa em ter uma estrutura de vida melhor. E essa base nos leva ao quê? Nos leva ao segundo estágio do ego, onde a gente tem fluidez, tem sensualidade, tem fantasia, tem troca, tudo estruturado numa base sólida do primeiro chakra. E aí você entra no terceiro passo, que é o chakra Manipura, onde você encontra o poder pessoal, o controle de um rei, ou de um grande guerreiro, de um grande lutador. Percebam como todos se retroalimentam, como existe uma simbiose entre esses 3 primeiros estágios, uma simbiose muito profunda. Então, não que você tenha que descartá-los, mas você não pode se apegar, você não pode se ancorar nesses 3 primeiros estágios, porque se assim você o fizer, jamais sairá do labirinto da dualidade, jamais sairá do labirinto infinito da dicotomia. E é por isso que a liberdade real se encontra no interior mais profundo, onde você encontra a natureza divina e imutável, que é você mesmo. Mas que você por algum motivo esqueceu. Mas quando você desperta desse sonho dogmático, você percebe que você sempre esteve ali, presente, no aqui e no agora. Então a gente pode dizer que, na verdade, o que você busca já está em você. Em essência, essa verdade é você mesmo. E para encontrar essa liberdade real, essa realidade divina, é necessário, como eu já falei, um mergulho profundo. Um mergulho sem desejos, sem medos, sem qualquer prazer ou qualquer dor. E para que isso ocorra, é necessário serenidade mental, é necessário uma mente realmente lúcida, quieta, silenciosa, calma, livre de si mesmo, livre de suas ideias limitantes, de suas crenças limitantes. E é necessário que a gente também compreenda que a falta de atenção e o excesso de imaginação, eles nos afastam da realidade interior, da natureza divina. Porque o excesso de imaginação
ele em certa medida gera um desejo compulsivo, uma busca incessante. E a falta de atenção nos limita ao corpo físico e à mente, que estão entrelaçados de forma bastante estrutural. Então eu acho que o caminho ideal é que a gente acalme a mente, que a gente se torne calmo e silencioso, desapegados, serenos, resolutos na busca. No meu ponto de vista, essa serenidade interior é o caminho para o autoconhecimento real. É somente por essa serenidade, por essa calma, por essa tranquilidade profunda e inabalável que a gente conhece a verdadeira natureza adormecida dentro de nós mesmos. Então o macete, o caminho, é que você descubra tudo o que você não é. E descobrindo tudo que você não é, automaticamente você vai abandonar todo tipo de desejo sufocante. Os desejos, eles são como ondas num mar revolto, ondas inquietas, ondas distraídas, mas muitas vezes que se tornam aflitas, cheias de imaginação, demasiadamente férteis, que se perdem em desejos incessantes. E essas ondas não se percebem como o próprio oceano. Elas se enganam achando que são meras ondas. Não percebem que fazem parte do todo. Não percebem que são o mar aberto, o mar profundo. Mas para que a gente encontre essa libertação, para que a gente perceba que a gente não é exclusivamente uma onda, é necessário desapego. É necessário desapego profundo. E para que a gente efetue esse desapego, é legal que a gente se veja de fora. Perceba que não é o corpo. Imagine que a sua consciência saia temporariamente de si mesmo e perceba o seu corpo. Perceba que você não é simplesmente carne, não é simplesmente pele, osso, sangue, músculos, nem nada disso. E perceba também que você não é aquela mente inquieta, incessante, frenética, ansiosa, que a mente é apenas um instrumento da consciência que saiu para observar o seu próprio corpo e a sua própria mente, que em verdade não são corpo nem mente, são manifestações da própria consciência. Quando você percebe isso, você percebe que não é o corpo e que não é a mente, mas que na verdade você é tudo isso de uma forma muito mais profunda e muito mais intensa. Então a dica é essa: observe cada momento, cada átimo de segundo, tenha atenção plena, sem interrupções, não perca nada. E como eu disse, para que você perceba isso de uma forma natural, observe tudo aquilo que você não é. Testemunhe a dualidade, testemunhe essa dicotomia viciante, esse labirinto sem fim dos primeiros estágios do ego. Testemunhe essa dicotomia, e assim você desvelará a verdadeira natureza espiritual adormecida dentro de você mesmo. Empreenda um movimento de desapego, desapegue-se de tudo que você conheceu até hoje e que ainda conhece. Desapegue-se de sua casa, de suas roupas, de sua comida, de seus utensílios, seus objetos, seus amigos e até a sua família. Mas preste atenção, eu não estou falando para que você se desapegue no sentido de abandono. Eu não estou pedindo nem sugerindo que você abandone tudo isso, para que você esqueça tudo e todos. Afinal, você está aqui por um propósito. Você não encarnou à toa, você tem o seu Dharma, você tem os teus karmas a cumprir, a pagar, ou simplesmente veio aqui a passeio para ajudar os outros, o que é muito difícil. Tá? Mas eu não estou pedindo para que você se desapegue nesse sentido de abandono e de renúncia, mas não da renúncia pura, mas dessa renúncia que muitas vezes algumas pessoas fazem simplesmente para o mundo. Até porque se você está no meio de tudo isso, você tem um propósito a seguir, você tem um propósito a cumprir. Então eu não estou pedindo para que você se desapegue no sentido de fuga ou de abandono, mas estou pedindo para que você perceba tudo como deve ser percebido. Tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito. O que eu estou pedindo aqui é que você perceba a realidade tal como ela é, que você viva no corpo desapegado dele, que você ame seus amigos e seus entes queridos
de forma livre, sem julgamentos, sem qualquer tipo de posse, sem qualquer tipo de apego. Eu sei que isso é muito difícil, mas tenha certeza de que esse é o único caminho. Diria até que é uma espécie de caminho sem caminho, mas não sou nem eu que estou falando. São os grandes mestres espirituais ao longo dos séculos e dos milênios. E se você não acredita, ou se você acha que não é bem por aí, pelo menos tente perceber o que eles dizem. Tente efetuar esse movimento no seu dia a dia. Tente empreender esse caminho além do ego, além do prazer, além da dor. Tente colocar em prática esse caminho da serenidade inabalável, da felicidade real. Encontre e observe o silêncio interior, livre de expectativas futuras, livre de memórias aprisionantes, memórias que te escravizam, que te acorrentam. Perceba a realidade assim como ela é, sem passado, sem futuro, apenas no presente. Permaneça quieto e desapegado, além do ego, além de qualquer desejo, além de qualquer movimento de posse. E assim a verdade virá à tona. E não tenha medo do silêncio, porque é no silêncio que você encontra o verdadeiro som, a verdadeira essência, assim como você não deve ter medo do espaço, porque é no espaço que você compreende e encontra a presença, assim como no vazio. Dentro do vazio você encontra todas as formas, todas as potencialidades que existem. Encontre o silêncio e encontrará o som, encontre o espaço e encontrará a presença, encontre o vazio e encontrará a verdadeira essência, a verdadeira forma. Se compreendermos isso de forma verdadeira, perceberemos que aquilo que pensávamos ser é apenas uma visão distorcida do real. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.